Então, esse é o vídeo da semana 2 do projeto Bruce Wayne, tentando me tornar um Bruce Wayne ou um polimata na vida real. O objetivo do projeto não é, por enquanto, sair na rua batendo em criminosos e salvando as pessoas, mas sim me tornar mais o que o Bruce Wayne é, que é um polimata, especializado em muitas artes marciais, consegue levantar 200 kg de supino, ao mesmo tempo tem um negócio que vai escalando a cada dia, mestre em investimentos, conhece muito de psicologia humana, biologia, engenharia elétrica e etc. Então o projeto se foca mais em se tornar um polimata na imagem do Bruce Wayne. E esse aqui é a semana 2 do vídeo de review da semana, para deixar sempre atualizado aqui como documentado a minha jornada. Então, essa semana eu identifico acho que foi uma das semanas mais introspectivas do projeto até agora, porque essa semana 2 do que eu estou gravando no canal, eu já estou um mês e meio no projeto, quase um mês e meio, um mês e meio no projeto. Então, você pode ver aqui em cima o rastreador, nossa, é muito difícil que a câmera tá aqui em cima, o rastreador de hábito aqui, com a câmera, lá está o rastreador de hábito. Então, eu já estou há um tempo nesse projeto, e essa semana foi muito mais questão de uma percepção que eu já tinha visto antes, porque um dos locais que normalmente mais vou aqui, também eu vou ter que citar um pouco aqui também, é a questão do Reddit. Eu gosto muito de usar o Reddit para ver a opinião das pessoas. Claro que a maioria delas são pessoas que estão frustradas com a vida e jogam só suas crenças limitantes, inferiores, que não vão ajudar em nada na gente, porém tem aquele grupo de pessoas que realmente ajuda os outros a evoluírem. E é esse grupo que normalmente eu vou procurando no Reddit. E com isso, muitas vezes eu encontrava o mesmo comentário. E também no AP School. Que o maior erro dos iniciantes é que eles buscam fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E talvez esse seja o mesmo problema da maioria dos jovens, da minha idade, mais novos que eu. Então, que nós como jovens tínhamos muita vontade de alcançar muitas coisas, somos muito ambiciosos, pelo menos eu sou muito ambicioso. Esse projeto é um reflexo disso. Então, a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E esse é um problema que eu estou enfrentando, porque quando eu comecei esse projeto, qual era o principal? Eu vou estudar para o Enem, junto com o CPOA, e vou encontrar algum curso paralelo. E agora chegou onde eu estou estudando para o Enem e o CPOA, que ambos se conectam, mas Enem, CPOA, eu estou estudando para a escola também, questão de escola. Claro que os dois se entrelaçam, o problema é que a escola eles têm matérias que eu não estou estudando agora para o Enem, porém pode ajudar, só que essa parada dá mais trabalho. Eu tenho o curso de Excel que eu estou fazendo, eu tenho o curso de contabilidade que eu estou fazendo, ao mesmo tempo eu estou estudando inglês que eu estou fazendo também. Tem mais alguma outra coisa que eu estou fazendo além desses 5? E tem outra coisa, eu tô também estudando outros modelos de monetização online, então são 6 coisas, saiu para 3 para 6 coisas que eu estou olhando ao mesmo tempo. E essa semana mostrou que isso não é uma coisa muito inteligente a se fazer, porque eu estou sofrendo muito disso. É muita coisa para fazer que acaba que eu acabo procrastinando e quase não fazendo uma avançando em quase nenhuma delas. O que eu mais estou dando foco é o Excel e a escola. E outras ficam à parte, então eu quebro um tempo que eu poderia estar usando para Excel para escola, escola, o Enem, e estou colocando nessas outras atividades. Então, uma coisa que eu não fiz ainda, que provavelmente eu vou fazer hoje, que é o último dia da semana, para poder analisar o que eu tenho, o que eu posso não excluir, mas e levar para o futuro, para o estudo futuro. E uma das coisas que eu já vim analisando com o tempo, que as coisas mais importantes para o momento agora claro que é a escola, Enem junto com o CPOR, que é o futuro, né? O futuro do projeto depende do Enem e do CPOR, e o Excel, que correlaciona com o CPOR. O problema é que o Excel, quando você aprende Excel, ele se relaciona muito com outra habilidade que é finanças e contabilidade. Então, esses dois quase se entrelaçam juntos. E a questão do inglês, ele também é importante porque para a faculdade internacional que eu vou para os Estados Unidos daqui 2 anos, uma das que provavelmente eu vou, você precisa de 95 de inglês num teste profissional que tem no Duolingo. E eu acho, se não me engano, eu consegui 72, 74, se não me engano. Então tem muita coisa para alcançar ainda.
E o modelo de monetização é uma forma de eu conseguir ganhar dinheiro ativamente e passivamente no projeto. E eu não falei de outro. Eu também tenho a feira, que é um trabalho que eu estou fazendo a cada 2 semanas, ou de vez em quando a cada 1 semana, para eu conseguir uma fonte de renda para o projeto, para não precisar depender de nenhuma pessoa. Então eu estou fazendo 7 coisas ao mesmo tempo, não sei, 7 coisas ao mesmo tempo. Então eu vou ter que cortar uma dessas. Claro que a feira não é algo que eu passo tempo estudando, então talvez não impacta tanto assim, porque é o dinheiro que eu posso dar para investir em mim mesmo. Então, eu vou ter que eliminar uma dessas coisas. Então, eu sei que o Enem junto com o CPO eu não posso eliminar, a escola eu não posso eliminar. Então, meu plano é deixar talvez 3 ou 4 coisas em vez de 6 coisas para fazer. O inglês, na verdade, ele não pega tanto espaço, porque normalmente eu tenho esses blocos brancos no meu dia. Bloco branco significa esses blocos que não tem nada que eu faça. Por exemplo, eu almocei muito mais rápido que o planejado, então eu vou fazer um inglês rápido aqui, uns 15 minutos, que é o mínimo que eu faço por dia para criar um hábito para aumentar mais. Talvez seja uma coisa que impacta muito. Ainda mais que o inglês eu posso aprender ele de outras formas, a não ser só estudando. E ao mesmo tempo, a mesma coisa vai para finanças. Então, por exemplo, o dinheiro que eu consegui na feira, eu usei para comprar esse livro de economias, que se relaciona totalmente com o livro de finanças. Então o livro é todo em inglês. É uma forma de eu estudar finanças, talvez na escola ou no tempo que eu leio, sem precisar estar fazendo um curso que esteja atrapalhando aquele tempo que eu poderia estar usando para estudar um Excel, por exemplo, me aperfeiçoar no Enem, ou terminando algum trabalho de escola para não prolongar muito. Então, provavelmente eu vou ficar esses 3, que é escola, CPOR, Enem, CPOR e Excel, para o projeto. E essa é uma coisa muito interessante, porque, falando dessa questão da feira agora, quando eu entrei no projeto, eu enxerguei um problema. Tá, tem muitas coisas que eu preciso fazer, eu preciso de dinheiro para alcançar elas. Então, como que eu consigo fazer dinheiro? Porque eu era quebrado, então eu pensei, eu vou precisar encontrar uma forma online, talvez, talvez em questão de um emprego, por exemplo, meio período, jovem aprendiz. Só que a coisa que me pegava no jovem aprendiz eu vou ficar meio ano no jovem aprendiz. Depois eu vou ficar meio ano no jovem aprendiz. E durante esse meio ano, eu ia ganhar um salário bom, muito bom, e ia ocupar todos os dias à tarde. Esse era um dos pontos que eu estava muito em conta, porque, eu estudo de manhã para a escola, e de tarde é o tempo que eu tenho livre eu vou na academia, estudo e leio. Todo esse tempo vai ser consumido para ir para o trabalho. Ok, então, primeiramente, não pode ser qualquer trabalho que eu tenha que pegar. Tem que ser um trabalho que agregue no futuro do projeto. E qual é o trabalho que agrega no futuro do projeto? Seria um trabalho relacionado a finanças, análise, administração. Algo do tipo que se relaciona com a carreira que eu quero seguir para frente. E eu encontrei alguns desses trabalhos, acabei conversando com algumas pessoas, só que acabou não indo muito para frente em questão disso. E um dos motivos que eu percebi isso foi, eu mesmo percebi que não ia ir para frente, porque eu tenho alguns conhecimentos em economia, finanças, contabilidade. O problema é que, e a prática, por exemplo, eu não sei a prática, o Excel. Então aí chegou o primeiro problema, ok, eu preciso do Excel, que é a coisa mais importante para caso eu queira entrar nessa área de finanças. A questão é que eu cheguei na conclusão. A questão é que depois eu consegui entrar no negócio da feira e eu consegui arrumar algum dinheiro, que foi uma coisa que eu achei oportunidade, porque, ok, a feira vai acontecer esse tempo da semana, vai ocupar tais horas, então eu vou conseguir usar esse tempo que, se não me engano, é 6 horas da feira para conseguir determinado dinheiro. E uma coisa que eu fiz é algo que eu vi muito em livros de pessoas ricas. Eu não sei se está nesse livro aqui, que é um livro que eu li em parte, só que eu não acabei de ler. Se não me engano, acho que está no livro Segredos da Mente Milionária, que fala sobre... Não, acho que está no livro Pai Rico, Pai Pobre, se não me engano, que fala, ou nos 2 ou nos 3, que fala sobre trabalhar para receber relação ao desempenho do seu trabalho e não fixo. Eu conversei com meu mentor em relação a isso e ele também falou essa ideia que,
vamos supor que eu trabalho na feira. Em vez do resultado do dinheiro que eu consigo tirar agora, fosse um salário fixo. Por exemplo, o salário fixo é R$100. Eu vou te pagar R$100 para você ficar 6 horas na feira e produzir para mim. E vender para mim. Perfeito. Então, independente do meu desempenho, se eu não vender para ninguém, ou se eu vender muito, eu vou conseguir R$100 de qualquer jeito. Então, eu não estou participando do negócio, eu sou só um cara lá, um robô que está fazendo o que deve ser feito, R$100. Agora, se a gente pegar o seguinte, ok, eu vou te ajudar na feira, porém, eu não quero ser só o cara do caixão, eu vou te ajudar a trazer os negócios, eu vou também chamar os clientes, eu vou conversar porque eu tenho algumas habilidades sociais boas, eu vou vender para eles, vou sugerir outras coisas, e com isso, eu vou te ajudar no empreendimento da feira, com que eu vou analisar os clientes, então, te dar insights, ajudar a melhorar o comércio, e com isso, eu quero, vamos supor, 25% do lucro, por exemplo, ou 50%, se você realmente se tornar um sócio. Eu não sou um sócio, mas, por exemplo, 25%, 20% do lucro. Então, isso, naturalmente, subconscientemente, eu penso, tá, eu tenho que fazer um bom desempenho, porque se eu fazer um desempenho merda, o meu salário vai ser uma merda. Então, por exemplo, tirando os custos e despesas, vamos supor que eu consigo vender R$1.000 e os custos e despesas foram R$300, então tem R$700 de lucro. Toma seus R$100, boom. Agora vamos supor que eu consegui, eu pedi, vamos supor 50% do lucro, ou vamos lá, 50 não, porque é muito caro, 30% do lucro. Então, em vez de eu receber os R$100, dos 700 eu vou receber 250, eu acho, 250, 300 e poucos, se eu não me engano. Então, você vai ver, aumenta muito mais. Agora, se você, em vez disso, faturou R$500 e seu lucro é R$500, e sua despesa foi R$200, você conseguir até R$300 de lucro, você pedir 30% ou 25%, você vai ter uns R$100, R$90, se não me engano, 90, R$100, se não me engano. Matemática não é muito boa agora. Então você está vendo que o desempenho, o quanto você vai receber, vai ser de acordo com o seu desempenho. O que não é uma coisa que acontece muito nos trabalhos da CLT, que você já tem um salário fixo. Então o trabalhador, independente de, claro que, é óbvio, se você não trabalhar bem, você vai ser despedido. Porém, você não está fazendo totalmente parte do lucro da empresa, porque a empresa pode crescer muito e você continuar recebendo o mesmo salário pelo seu cargo. Claro que você pode falar, não, mas putz, isso não pode ajudar muito o patrão, mas não vai ajudar muito o patrão. Pensa comigo. O exemplo da feira. Consegui R$300 de lucro. O patrão, vamos supor, 50% é mais fácil. Não, 50% é mais fácil. Não, 30%. 30%. Vamos supor que o patrão ele fica com R$200 dos R$300 vendidos e a pessoa fica com R$100. Que ela pediu os 30% dela, os 33% dela ficou com R$100 e o patrão ficou com R$200. Se ele conseguir os R$1.000 de lucro, a pessoa vai conseguir, se ela pediu 30%, ela vai conseguir os R$300 dela e o patrão ele vai conseguir os R$700 dele. Então ambos ganharam nessa situação. Não vai ficar naquela situação em que, putz, o cara, teve um lucro de R$300, eu ganhei R$100, teve um lucro de R$1.000, eu ganhei R$100. Então, eu não tô ganhando com isso. O patrão, o chefe, ele tá subindo a empresa, eu não tô ganhando nada. Claro que depois ele pode, eu te sugiro aumentar o salário para R$200, não. Que é bem menos do que realmente tá lucrando. Então, é uma forma que eu consegui fazer de aprimorar o desempenho na feira enquanto eu ganho mais dinheiro. O que foi muito útil, porque o dinheiro que eu usei na feira, eu fui capaz de comprar esse curso do Excel na Udemy, porque eu estou usando para investir em mim mesmo, e foi o mesmo que eu consegui usar para comprar esse livro. Então, esse dinheiro está sendo usado para investir em mim mesmo, não para desperdiçar ele. E a parte desse dinheiro também está sendo para investir, para eu investir em alguns investimentos, criptomoedas, etc., para ver como que vai funcionar, exatamente, para ter uma ideia de como funciona a questão de investimentos. Então foi esse meio que eu consegui encontrar, porque a feira acontece de uma em uma semana, de vez em quando 2 semanas, então vamos supor, uma vez a cada uma semana vou trabalhar 6 horas por dia e receber, vamos supor, R$200. Vamos supor que R$200, R$300. Pô, eu estou ganhando em um mês o que eu não ganharia
num trabalho de caramba, fugiu na cabeça aqui, trabalho normal, formal, etc, de jovem aprendiz. Em um mês eu tô ganhando mais que um trabalho formado de aprendiz e eu tô aprendendo novas habilidades, eu tô participando do empreendedorismo e eu tô aprimorando minhas habilidades sociais e habilidades de venda. Então eu também tô impactando o projeto em si. Então é uma situação win-win, vitória-vitória. Então eu usei esse dinheiro para comprar essas duas coisas e também eu estou olhando outra questão que é um custo específico do seu POR. E com isso veio uma coisa que eu estava olhando, que é em relação a... são duas coisas específicas. Primeiro, o livro que eu estou lendo agora, O Obstáculo ao Caminho, e o vídeo que eu estava vendo do empreendedor multimilionário Alex Hormozi, americano. Que uma das lições que ambos falam é quando a gente é novo, a gente não tem muita coisa a perder. A gente ainda mora com a nossa família, a gente não tem um portfólio muito grande, a gente não tem uma família para cuidar em si, filhos, etc. Então a gente tem essa oportunidade de arriscar mais. E é isso que a gente deve fazer, arrisca, bet, arriscar, risk in yourself, em você mesmo. Arriscar em você mesmo, tomar mais ações, porque é assim que a gente aprende, com experiências. A gente aprende e vai se aprimorando. E a mesma coisa que o livro do Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday, fala, que são divididos em três partes. Percepção, em três partes. Percepção, ação e vontade. A parte da ação fala exatamente sobre isso. Você tem que tomar ação, você tem que apostar em si mesmo, tomar ações arriscadas e persistir em relação a elas e nunca parar, sempre ir. E qual que é o sentido, por exemplo, eu vou comprar esse curso de Excel, só que eu vou esperar um pouco porque eu não sei, etc. Eu já vou comprar de qualquer jeito, então por que já não fazer agora, para já organizar isso? Então foi isso que eu estou fazendo. Além de que, se não me engano, eu também falei isso na última semana, essa onda que surgiu nos últimos anos do pessoal do marketing digital, essa onda que surgiu nos últimos anos, que é as pessoas dizerem que pegue os R$1.000, o salário que você ganha, vai sobrar R$100 por mês. E esses R$100 você pega e investe em um fundo que vai te dar 10 centavos por mês. E você investe R$100 que sobra para você todo mês da sua vida. Ou num fundo imobiliário, ou numa ação, ou numa criptomoeda, que é uma coisa muito estável. E você vai ter lá depois, quando você tiver seus 60 anos de idade, 15 anos de vida, que você não vai ser capaz de fazer nem 80% que você faz agora, que você é jovem, você vai ter um patrimônio de 500, 700, 800 mil reais, ou R$1 milhão, que você consegue tirar uma renda fixa e aproveitar a sua vida. Não. Faz o seguinte, em vez de pegar esses R$100, que é uma coisa que eu tô vendo, que eu já vi algumas coisas falando, umas pessoas falando também, que faz completamente sentido, e que o Alex Hormozi também falou, pega esses R$100 e invista em si mesmo, não fica jogando em fundo. Claro que, eu investi em mim mesmo, eu tenho esses... vamos supor, dos R$100 sobrou R$20 random aqui, que eu não sei o que fazer. Você fala, vou comprar uma roupa para ficar melhor, ou, eu não quero comprar uma roupa, eu não quero comer besteira, tá ok. Eu vou pegar isso e vou jogar no fundo de investimento para ver o que acontece, vou deixar lá, já que não estou usando. Beleza. Isso é ótimo, usar o dinheiro para investir em si mesmo, aprender inglês, Excel, habilidades, comprar livros, ir em eventos, e o resto que você não vai usar, você coloca para investir. Só que aí a gente chega em outro problema. Não problema, mas outra questão de tornar um Bruce Wayne um polimato na vida real. Gerenciamento de tempo. Gerenciamento de tempo é uma coisa mais importante para o Bruce Wayne, que saiu de 10 a 12 anos de Gotham e conseguiu aprender muitas coisas quando estava lá fora para se tornar um vigilante noturno. E também um mestre empresário, não CEO, da Wayne Enterprises. Que um dos principais motivos que ele conseguiu fazer isso foi por causa do gerenciamento de tempo. É uma coisa que eu estou implementando aqui também. Eu dividi o meu dia em blocos de 30 minutos. O plano é quando eu conseguir dominar esses blocos de 30 minutos, eu ir para os blocos de 15 minutos, para ficar cada vez mais extremo, para cada tempo que eu tiver estar sendo medido para a produtividade máxima. A questão é que eu estava conversando com algumas pessoas e você tem dois paralelos nisso. Você tem, por exemplo, as atividades de dopamina barata, redes sociais, videogames, filmes, séries, etc. E você tem essa atividade de dopamina a longo termo, que dão dopamina a longo termo, a longo prazo. Banho frio,
leitura, exercício físico, estudar, que vão te trazer benefícios a longo prazo. E essas, claro, a longo prazo são as melhores que você tem que tomar, logicamente são as melhores. Por que eu vou sacrificar o agora? Por que eu vou sacrificar o amanhã por agora, se o amanhã, daqui um dia vai ser o agora e eu vou estar pior? É melhor sacrificar o agora pro amanhã, que vai se tornar o agora, vai ser melhor. Então, eu tava conversando com algumas pessoas em relação a isso, porque a questão de assistir filme, videogame, série, redes sociais, que é uma coisa que muito prejudicial, essa pessoa me deu um insight diferente, que a maioria das pessoas fala. Assistir séries, assistir séries, filmes, jogar videogame, assistir um vídeo bobo no YouTube, quando usado em exagero, sim, é um problema. Contudo, eu creio que há períodos em fases que você tem que largar isso por um tempo. Só que, por exemplo, se você tem muita coisa pra fazer, tá muito estressado, eu conheço uma pessoa, um amigo meu, por exemplo, falou isso pra mim. Ele estava muito estressado, precisava entregar uma questão de escola. O que ele fez? Ele abriu, jogou um jogo por um pouquinho ali. Quando ele voltou, ele estava muito mais relaxado, muito mais pronto para poder fazer o trabalho de escola. Ele conseguiu fazer, conseguiu entregar, fez o exercício do dia e etc. E continuou com isso. E o problema é que a maioria das pessoas, eu acho que isso entra em outro ponto muito difícil, que é a questão de identidade. Que é como você se vê. Porque a maioria das pessoas, elas apegam a identidade em hábitos. Então, por exemplo, a minha identidade é o hábito de jogar videogame, etc. Então, quando a pessoa volta a jogar videogame, ela está no ciclo de autoaperfeiçoar, só que quando ela entra no videogame, ela volta àquela identidade antiga dela. Então, ela volta a ficar só jogando videogame, fazendo nada da vida, não estudando, não exercitando, etc. Porém, se você conseguir melhorar a sua saúde mental, porque eu creio que tudo isso é um problema de saúde mental, você pode fazer que nem meu amigo fez. Ou que nem de vez em quando eu faço. Pegar um tempo livre, assistir um filme, uma série, ou jogar um pouco, ou assistir uma coisa aleatória pra poder relaxar caso esteja estressado. Porém, como eu disse que o projeto, eu tenho 12 anos, até o ano 12, se não me engano, 20 de junho de 2037, para conseguir o portfólio de $1.750.000, que me dá uma renda de 4% ao ano, que seria $70.000, para conseguir me sustentar, eu preciso de um gerenciamento de tempo mais eficaz. Então, eu vejo que, naturalmente, quando eu for pegar mais pesado, vai chegar algum momento onde eu vou ter que largar mais dessas atividades. É algo inevitável, principalmente quando eu estiver no CPOR. Quando eu estiver no CPOR, vai ser algo que não vai ser algo muito de um questionamento muito difícil. Vai ser óbvio, tá? Eu tenho CPOR, eu tenho Excel, eu vou ter que fazer esses dois e adeus. Vai ter que sair por um período de tempo. Então isso que é uma coisa que me chama muito. Acho que naturalmente eu vou ter que ir me transicionando pro famoso modo caverna, que é o que o pessoal fala, ou o modo monge, Monk Mode, que fala no mundo lá fora, no mundo americano. E em relação a isso, a gente entra em outro ponto, que é em relação ao CPOR. Eu gravei um vídeo do CPOR que ele vai ser lançado depois desse vídeo, ele já foi gravado e vai ser lançado depois que esse vídeo vai estar saindo, vai especificar melhor a questão do CPOR. Em relação ao CPOR, eu já falei no vídeo, só que eu estou continuando com o treinamento, né, depois que eu descobri que muitas das metas que eu estava querendo não eram as exatas, e tem uma que eu tenho que focar melhor na questão desse físico. Em questão dos estudos, como eu tinha dito, tá indo bem. Eu estou usando o simulado como forma de poder estudar as matérias principais que caem, somente em português, história e geografia. Matemática, eu estou com mais foco no estudo do Enem, então algumas matérias que estão no CPOR que caem, eu já estou estudando em matemática, então ambas batem juntas, o que é ótimo. E a questão do treinamento físico também está indo ok. Eu só preciso terminar a questão da barra e do salto em altura, que eu consegui, aí já vai estar garantido esse teste pra mim. Então, a questão principal, que eu acho que eu não falei no vídeo, é a questão do alistamento. Antigamente, o alistamento ele era presencial, que era mais fácil de você demonstrar seu interesse, caso você quisesse servir. O problema é que agora não é. Porém, eu vou ver se eu consigo marcar um dia, na próxima semana, de ir pra lá. Ir lá no local, né, onde você se alista, onde você vai pegar receber a questão do alistamento que eu não fui alistado, e demonstrar meu interesse para ir para o CPOR. Esse é o plano.
esperar que eles me aceitem. Espero que eles me aceitem. Eles vão me aceitar. E aí assim eu consegui me preparar pro teste. E eu tô emendando isso junto com o estudo do Excel. E tô emendando isso junto com o estudo do Excel junto com o Enem. Então, meus dias são praticamente isso. Estudar o Enem, junto com o CPOR, né, que estão implementados, fazer alguma coisa de escola caso precisa, e estudar o Enem. Claro que tem outras atividades que estão relacionadas ao projeto Enem, por exemplo, fazer resumo de um livro, estudar tal coisa, ok, como que eu posso correr mais rápido e cansar menos no CPOR, questão de exercício físico da academia para aprimorar, questão de curiosidades mesmo, questão de como fazer parkour, questão de história, economia, papapá. Eu vou estudando. Normal, relacionado a inglês também, hoje que eu jogo um pouco de xadrez, que é uma coisa que eu acho muito interessante, porque o xadrez, acho que todos os jogos em geral, mas principalmente xadrez, ele demonstra muito como que é a sua estratégia na vida real. Então, o jeito que você pensa e joga xadrez mostra muito de como você é na vida real. Então, eu acho isso muito interessante, o xadrez, por causa dessa forma. Só que durante quando eu estava falando desse estudo, pegando o tópico passado que eu falei da questão de gerenciamento de tempo, eu estou percebendo que o maior problema dessa questão são as redes sociais. Muitas das redes sociais que eu uso, WhatsApp, Instagram, às vezes Reddit, só que o Reddit é mais para questão de autoaperfeiçoamento, questão de agência, questão de finanças, papapá, olhar a questão da histórias, opiniões de pessoas em relação a isso, ou dicas que elas dão. E o TikTok eu não uso, então o principal é o Instagram e o WhatsApp. Eu acabo conversando com muitas pessoas, muitos amigos que acabam me atrapalhando, porque eu entro no WhatsApp pra conversar com o pessoal, mandar mensagem no grupo, papapá, e acabo ficando, ou no Instagram, né, pra conversar, acabo ficando muito tempo. No Instagram eu acabo rolando, fazendo vídeo do feeds, ou no WhatsApp eu acabo conversando muito. Então quando eu vejo passaram 30 minutos. 30 minutos que eu podia estar escutando um vídeo, podia estar estudando inglês, podia estar fazendo uma série de flexões no chão, ou algo do tipo, e que algumas foram desperdiçadas. Então uma coisa que eu estou fazendo é começar a cronometrar, deixar horários específicos para eu checar minhas redes sociais que elas tenham mensagens importantes. Para assim ficar mais claro, ok, acabou esse tempo, ok, agora eu vou checar isso aqui por 5, 10 minutos, pronto, acabou, agora eu vou focar nos estudos. E isso está me tornando muito mais fácil, para a rede social não se tornar uma grande distração para mim durante o projeto. Porque a rede social é o principal causador do poor mental health, da saúde mental pobre, que é o pilar quando alguém vai se autoaperfeiçoar, e também é um pilar do Bruce Wayne. Uma das coisas que mais o Batman se destaca além de sua capacidade física e intelectual é a sua força mental de resistir a tentações, estímulos, etc. A luta que ele tem mental. Então, você treinar sua saúde mental para isso, não ficar muito tempo nas redes sociais ferrando com o seu foco, etc. Eu estou buscando fazer atividades que melhoram a minha saúde mental, como meditação, introspecção, diário da gratidão, e etc. E que fortaleçam minha mente para tomar melhores decisões a longo prazo. Não tomar só conseguir pensar curto, mas conseguir pensar a longo prazo e conseguir resistir melhor às tentações de comer alguma besteira, ou checar as redes sociais, ou etc. Assistir um vídeo idiota no YouTube. Então uma coisa que tem que focar bastante é na saúde mental, que é o pilar que muitas pessoas acabam esquecendo. E a mesma coisa, que é um dos pilares do Projeto Rain. E as redes sociais acabam atrapalhando muito isso. E aí que entra de novo essa questão eu tô quase num Monkey Mode praticamente. Que eu tô limitando muito a questão do uso das redes sociais. Então, além disso, em questão de organização, pegando também do gerenciamento de tempo, eu utilizo várias plataformas para isso. Claro, por exemplo, quando eu vou meditar, eu uso o alarme normal do telefone para conseguir meditar. E uma coisa que eu também estou notando muito é quando muitas pessoas falam de vício, a gente fala muito questão de drogas, como cocaína, maconha, ou até cafeína, álcool, açúcar, só que a gente esquece de outras drogas que são mais superficiais, que seriam, por exemplo, as músicas. As músicas influenciam muito em como as pessoas pensam. Então, é outra coisa que eu tenho que olhar, eu já estou olhando um pouco também, em algumas músicas que eu escuto que não acrescentam em nada, ou que possuem muitas batidas que é estimulante para o cérebro e acaba ferrando com o ciclo de atenção, porque é sempre a mesma coisa. Pá, tic, pá, tic, pá, tic, pá, tic, pá, tic, pá. Não tem variedade na música, não tem complexidade igual tem nas músicas clássicas, ou até um blues, ou algum dos rocks mais antigos, ou até alguns atuais também que são bons. Então, eu percebi que eu tô muito viciado em música. Então, talvez seja
a questão da maioria das pessoas. Então, por exemplo, muitas pessoas, elas... igual eu tava percebendo, eu vou meditar, eu preciso de uma música pra meditar. Eu tô fazendo academia, eu preciso de uma música pra fazer academia. Eu tô andando pra um lugar, eu preciso de uma música. Eu acabei minha sessão de estudos, eu vou, sei lá, descer pra tomar um sol, eu preciso de música. E você não dá tempo pro seu cérebro pensar. Eu tô fazendo uma sessão de introspecção, eu preciso de música. E é por isso que a maioria das pessoas tem vezes que algumas ficam até no banheiro com música. Só que as que não colocam música pra tocar no banheiro falam que tem muita dessa questão de eu tô no banheiro e vem a reflexão do dia. Isso acontece porque o nosso cérebro ele não tá pensando, ele não tem tempo pra pensar durante o dia. O único tempo que ele tá sozinho com você mesmo é no banheiro. Então é onde os pensamentos vão vir. E é onde aqueles pensamentos de merda, pensamentos de uma saúde mental ruim, acabam acarretando e vindo em você e fazem você ficar mais depressivo. Ou um humor pior. Então, tô diminuindo drasticamente o uso de música também. E nos momentos, por exemplo, claro que tem momentos que eu fico sem música. Se, por exemplo, academia ou indo para algum lugar, eu coloco algum podcast para escutar ou algum vídeo educativo para estudar. Por exemplo, o vídeo do Alex Hormozi eu escutei em grande parte quando eu estava indo para academia. Que eu estava escutando ele, porque é um vídeo um pouco mais técnico que demanda mais atenção. E como na academia eu estou mais focando no exercício, eu coloco um vídeo não tão mais técnico assim, mas que também ainda dá informação. Então essa é outra coisa que tem com a questão da saúde mental. Em questão de organização também, eu estou usando, a plataforma que mais eu uso para organizar é o Notion, que eu acho uma ótima plataforma de organização. Então, praticamente todo o projeto, além do... Tem outras plataformas também, só que também está no Notion grande parte do projeto. Então, a maioria dos estudos que eu faço, pesquisas, etc., eu coloco lá. A única coisa que eu não coloquei foi os hábitos, porque eu achei muito mais eficiente com a experiência, igual a questão de registro, você fazer em forma física, não no computador, numa tela, mas você escrever. Por isso que eu tenho lá em cima os registros, sempre confundo, muito confuso. Lá em cima os registros dos hábitos, porque dói muito mais quando você tem que marcar um X aqui só, não vou clicar. E também eu consigo ver todo dia que eu entro aqui no meu quarto. Toda hora que eu entro aqui, eu abro a porta e bum, tá lá meus hábitos. Se eu conseguir ou não, o dia, ou no mês, ou na semana. Então é como se fosse um incentivo a mais. Uma coisa que o livro do Hábitos Atômicos fala, que é você incentivar seu ambiente para te tornar mais produtivo. Porque o ambiente te influencia também, não só sua mente. Ambos conectam um ao outro. E eu acho que o centro de identidade talvez supere todos eles, né? E eu acho que isso é uma coisa muito mais profunda para analisar. Então, a maioria das coisas que eu coloco estão no Notion, para ambientar melhor a questão do autoaperfeiçoamento, questão de rastreamento de hábito, questão de estudos, questão de marcar compromisso. Uma coisa que eu também estava usando era o Google Calendar, que eu usei, Google Calendário, que eu usei, eu uso ainda, só é a questão que eu não consegui aprofundar muito no uso do Google Calendário, que é uma coisa que seria bom fazer, porque eu sei que dá para que a maioria das pessoas bem-sucedidas usam o Google Calendário para conseguir agendar compromissos. E se você quer se tornar uma pessoa bem-sucedida, o que você faz? Você se inspira em uma pessoa bem-sucedida. Então, é exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou pegando todos os hábitos de pessoas bem-sucedidas e replicando na minha vida, porque, inevitavelmente, se eu fazer o que as pessoas bem-sucedidas fazem, se eu pensar igual elas pensam, eu vou me tornar uma delas. Então, exatamente o que eu estou fazendo em questão de usar o Notion. Então, o Google Calendar é uma coisa que eu tenho que me aprofundar melhor. Essa semana não foi uma semana tão boa que na última semana, justamente porque eu falei lá, muita coisa para fazer ao mesmo tempo que acaba ocasionando na procrastinação. Então eu vou limitar muito isso para meu dia, em vez de falar, agora esse horário eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo, agora eu vou ter que olhar isso, eu vou olhar isso, não. Horários específicos para coisas horários prolongados para coisas específicas. Então, em vez de estudar, talvez, sei lá, uma hora de Excel por dia e dividir o resto tudo em outros blocos, pega esse 1 hora de Excel, some com os outros blocos que não vai ser tão importante nesse médio, curto prazo e substitui para Excel. Então, agora, em vez de ter 1 hora, eu tenho 3 horas, 4 horas, bum. Muito mais eficaz.
Então é exatamente o que eu estou fazendo. A mesma coisa para leitura, eu quero ler mais, eu quero conseguir ler para aprofundar mais. Um dos objetivos que eu tenho é conseguir ler 3 livros por ano. E como que eu divido meus objetivos em 12 semanas, igual o livro 12 Week a Year, 12 semanas em um ano? Isso daria aproximadamente 7 livros por semana, a cada 12 semanas. Então, o que daria aproximadamente um livro a cada um livro lido a cada 2 semanas, e talvez ler um livro em uma semana para conseguir os 7. Então eu tenho que depor muito mais tempo para eu conseguir ler. Aí que eu vejo a questão que naturalmente eu vou ter que me abster dessas gratificações, mesmo que talvez até me ajudem a relaxar um pouco para estar pronto para o próximo dia, para conseguir focar no projeto. Porque é algo inevitável. E em relação a isso, falando para o próximo futuro, quando eu acabar, sair da escola, nesse último ano e fazer a prova do Enem, uma coisa que eu estava olhando é em relação a... Primeiro eu preciso saber quanto que vai ser a prova do CPOR, porque dependendo de quando posso ser a prova, no mês de dezembro, janeiro, eu posso usar esse tempo para para fazer outras experiências para acrescentar no projeto. Por exemplo, então, é uma coisa que eu tenho em mente ainda, eu ainda não olhei para precisar, mas por exemplo, acampamento de verão para ser um monitor, eu sei que parece um pouco bobo, só que, sei lá, como eu disse, apostar em tudo. Eu sou jovem, se eu conseguir isso acrescentar no projeto, eu tô dentro. Conseguir apostar em mim mesmo, conseguir possibilidades, etc. Só que eu acho que o acampamento de verão não seria uma boa, porque eu ia estar num local isolado por muito tempo e não conseguiria estudar. Então acho que a gente já descarta isso. Então, talvez um intercâmbio de verão para algum país, Estados Unidos, um país que fala inglês, para eu conseguir aprender inglês melhor, ou já me acostumar para no ano 2, na metade do ano 2 para o ano 3, quando eu já estiver em um país fora, já acostumar com a língua de lá. Ou talvez eu possa usar o verão para focar ainda mais nos estudos também, 100%, não só fazer intercâmbio para olhar outros lugares. Então são várias ideias ainda que tem em mente nesse período entre transição entre escola e estudos para o Enem para entrar para o CPOR, que se não me engano começa em fevereiro e termina em novembro, dezembro. Então tem várias coisas ainda que estão em andamento. Claro que o principal, o ano 1 já está praticamente concluído, só tem essa parte desse bloco em branco que eu preciso de olhar. O ano 2 também já está concluído também. Claro que, como foi dito na última semana, quando a gente estiver avançando, vai ter aquele momento que eu posso encaixar isso aqui, eu posso encaixar isso ali, e assim você ir otimizando o seu tempo ao máximo. Então, em geral, vai ser isso. O resumo da semana 2. Perdão. Em questão da questão do projeto também, quando eu estudo para o projeto, que é outra coisa, algumas coisas à parte, para aprimorar o projeto, como por exemplo, construir um site para ficar mais fácil de documentar publicamente, que é uma coisa que eu ainda não fiz, que eu quero fazer pelo menos até o ano 2. Como que eu organizo como que eu organizo o projeto com um Enem? Como que eu vou organizar o projeto quando eu sair dessas férias de julho, que já está chegando ao fim? Porque, diferente de agora, que eu tenho, que na minha rotina eu consigo 5 horas de estudo, que é bem pouco, porque eu acho que o ideal seria pelo menos plus 6 horas. Eu sei que eu consigo fazer isso, como de gerenciamento de tempo. Talvez quando voltar às aulas, em vez de eu ter essas 5 horas, eu vou ter 3 horas, 2, 3 horas, 3 horas. Então, vai ser muito mais difícil de focar nos estudos. Então provavelmente vai ser quando eu estiver na escola, porque agora que eu não estou, todo dia é a mesma coisa. Então todo dia 5 horas de estudo, 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 de semana até final de semana. Quando eu vou estar na escola, provavelmente vai ser... 3 horas, final de semana, 7, 8 horas. Algo do tipo, eu vou ver se eu consigo arrumar algum jeito de compensar esse tempo que eu vou estar perdendo quando eu tiver aula, para no final de semana trancar completamente, lock in completely and focar nos estudos. Uma coisa que eu tenho que organizar ainda e olhar. E também a questão da feira é exatamente isso, né? A rotina provavelmente vai ter que mudar dependendo das circunstâncias.
E como o ambiente influencia como que a gente está, uma coisa que eu percebi é que quanto melhor a rotina é, quanto mais militar ela é, esse horário eu acordo, faço isso, aquilo, nesse minuto eu faço isso, nesse 10 minutos de descanso eu vou fazer isso, é tal minuto que eu vou ter que fazer isso, papapá, fica muito mais fácil de você fazer e eu não preciso ficar pensando no que eu vou ter que fazer. Então fica muito mais, não fica tão maleável de eu putz, terminei, o que eu faço agora? E acabo, vou assistir alguma besteira no YouTube e não fazendo nada. Todo horário está sendo planejado, ocasionando uma maior disciplina. Então meu cérebro não precisa ficar pensando muito no que fazer, o que guarda os pontos cerebrais, o poder do nosso cérebro para focar naquelas coisas que importam. Por exemplo, no projeto, ou no Excel, ou em coisas que eu posso implementar no futuro. Então, em geral, esse é o resumo da semana 2, foi bem longo. Também na semana 3 eu tenho alguns insights, alguns outros insights. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Talvez também eu fale de algumas coisas, eu posso, outro vídeo além do CPOR, para falar de algumas coisas ou planos para o futuro, ou coisas que eu estou querendo implementar, como por exemplo o sono polifásico. Mas é isso.